Capítulo 3. Da estrutura e da organização dos orçamentos. Artigo 5º. Para fins do disposto nesta lei e na Lei Orçamentária de 2022, entende-se por substituto, o menor nível da categoria de programação, sendo utilizado especialmente para especificar a localização física da ação. 2. Unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional. 3. Órgão orçamentário, o maior nível da classificação institucional, cuja finalidade é agrupar unidades orçamentárias. 4. Concedente, o órgão ou a entidade da administração pública federal, direta ou indireta, responsável pela transferência de recursos financeiros oriundos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União, destinados à execução de ações orçamentárias. 5. Convenente, o órgão ou a entidade da administração pública direta ou indireta, de qualquer esfera do governo, bem como a organização da sociedade civil, com as quais a administração pública federal pactue a execução de ações orçamentárias com transferências de recursos financeiros. 6. Unidade descentralizadora, o órgão da administração pública federal direta, a autarquia, a fundação pública ou a empresa estatal dependente, detentora e descentralizadora de dotação orçamentária e dos recursos financeiros. 7. Unidade descentralizada, o órgão da administração pública federal direta, a autarquia, a fundação pública ou a empresa estatal dependente, recebedora da dotação orçamentária e dos recursos financeiros. 8. Produto, o bem ou serviço que resulta da ação orçamentária. 9. Unidade de medida, a unidade utilizada para quantificar e expressar as características do produto. 10. Metafísica, a quantidade estimada para o produto no exercício financeiro. 11. Atividade, o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resultam um produto necessário à manutenção da ação de governo. 12. Projeto, o instrumento de programação para alcançar o objeto de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitada no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo. E 13. Operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, a expansão ou o aperfeiçoamento das ações de governo no âmbito da União, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Parágrafo 1º. As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária de 2022, na respectiva lei e nos créditos adicionais por programas, projetos, atividades ou operações especiais e respectivos subtítulos, com indicação, quando for o caso, do produto, da unidade de medida e da metafísica. Parágrafo 2º. Ficam vedados na especificação do subtítulo. 1. Produto diferente daquele informado na ação. 2. Denominação que denote finalidade divergente daquela especificada na ação. E 3. Referente a mais de um benefício, localidade ou área geográfica no mesmo subtítulo. Parágrafo 3º. A metafísica, indicada em nível de subtítulo e agregada segundo o projeto, a atividade ou a operação especial deverá ser estabelecida em função do custo de cada unidade do produto e do montante de recursos alocados. Parágrafo 4º. No projeto de lei orçamentária 2022, um código sequencial que não constará da respectiva lei deverá ser atribuído a cada subtítulo para fins de processamento, hipótese em que as modificações propostas nos termos do disposto no parágrafo 5º do artigo 166 da Constituição deverão preservar os códigos sequenciais da proposta original. Parágrafo 5º. As atividades que possuem a mesma finalidade devem ser classificadas sob um único código, independentemente da unidade executora. Parágrafo 6º. O projeto deve constar de uma única esfera orçamentária sob um único programa. Parágrafo 7º. A subfunção, nível de agregação imediatamente inferior à função, deve evidenciar cada área de atuação governamental. Parágrafo 8º. A ação orçamentária, entendida como atividade, projeto ou operação especial, deve identificar a função e a subfunção, às quais se vincula e reunir-se a um único produto. Parágrafo 9º. Nas referências ao Ministério Público da União, constantes dessa lei, considera-se incluído o Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 6º. Os orçamentos fiscal e da Seguridade Social compreenderão o conjunto das receitas públicas e das despesas dos poderes, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, de seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, das empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, e que dela recebam recursos do Tesouro Nacional, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira, da receita e da despesa, ser registrada na modalidade total do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, SIAF.
Parágrafo 1º. Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 3º, ficam excluídos do disposto no caput 1. Os fundos de incentivos fiscais, que figuram exclusivamente como informações complementares ao projeto de lei orçamentária de 2022. 2. Os conselhos de fiscalização de profissão regulamentada. E 3. As empresas públicas e sociedades de economia mista que recebam recursos da União apenas em decorrência de a. Participação acionária. B. Fornecimento de bens ou prestação de serviços. C. Pagamentos de empréstimos e financiamentos concedidos. E D. Transferência para aplicação em programas de financiamento nos termos do disposto na linha C do inciso 1 do caput do artigo 159 e no parágrafo 1º do artigo 239 da Constituição. Parágrafo 2º. A empresa pública ou sociedade de economia mista integrante do orçamento fiscal e da Seguridade Social, em que a União detenha a maioria do capital social com direito a voto e que não tiver recebido ou utilizado recurso do Tesouro Nacional para pagamento de despesas com pessoal e de custeio em geral, ou que tiver apresentado superávit financeiro de receitas próprias superior ao montante de recursos recebidos ou utilizados, poderá apresentar plano de sustentabilidade econômica e financeira com vistas à revisão de sua classificação de dependência na forma estabelecida em ato do Poder Executivo Federal. Parágrafo 3º. Na hipótese de aprovação do plano de sustentabilidade econômica e financeira, de que trata o parágrafo 2º, a empresa pública ou sociedade de economia mista continuará a integrar os orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União durante a sua vigência. Artigo 7º. Os orçamentos fiscal, da Seguridade Social e de investimento discriminarão a despesa por unidade orçamentária com as suas categorias de programação detalhadas no menor nível e dotação respectivas, especificando a esfera orçamentária, o grupo de natureza de despesa, GND, o identificador de resultado primário, a modalidade de aplicação, o identificador de uso e a fonte de recursos. Parágrafo 1º. A esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento é fiscal, F, da Seguridade Social, S, ou de investimento, I. Parágrafo 2º. Os GNDs constituem agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme discriminados a seguir. 1. Pessoal e encargos sociais, GND 1. 2. Juros e encargos da dívida, GND 2. 3. Outras despesas correntes, GND 3. 4. Investimentos, GND 4. 5. Inversões financeiras, incluídas as despesas referentes à constituição ou ao aumento de capital de empresa, GND 5. E 6. Amortização de dívida, GND 6. Parágrafo 3º. A reserva de contingência prevista no artigo 13 será classificada no GND 9. Parágrafo 4º. O identificador de resultado primário, RP, visa auxiliar a apuração de resultado primário previsto nos artigo 2º e artigo 3º, o qual deve constar do projeto de lei orçamentária de 2022 e da respectiva lei em todos os GNDs e identificar, de acordo com a metodologia de cálculo, das necessidades de financiamento do governo federal, cujo demonstrativo constará, anexo à Lei Orçamentária de 2022, nos termos do disposto no inciso 10 do anexo 1, se a despesa é 1. Financeira, RP 0. 2. Primária e considerada na apuração do resultado primário para cumprimento de meta sendo a. Obrigatória, cujo rol deve constar na seção 1 do anexo 3, RP 1. B. Discricionária, não abrangida pelo disposto na linha C deste inciso, RP 2. E. C. Discricionária decorrente de programações incluídas ou acrescidas por emendas. 1. Individuais de execução obrigatória nos termos do disposto no parágrafo 9º e parágrafo 11 do artigo 166 da Constituição, RP 6. 2. De bancada estadual de execução obrigatória nos termos do disposto no parágrafo 12 do artigo 166 da Constituição e no artigo 2º da Emenda Constitucional número 100 de 26 de junho de 2019, RP 7. 3. De comissão permanente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e da Comissão Mista Permanente do Congresso Nacional, RP 8. Ou 4. De relator geral do projeto de lei orçamentária anual que promovam alterações em programações constantes do projeto de lei orçamentária ou inclusão de novas, excluídas as de ordem técnica, RP 9. 3. Primária, discricionária, constante do orçamento de investimento e não considerada na apuração do resultado primário para cumprimento da meta, RP 4. Parágrafo 5º. Nenhuma ação conterá simultaneamente dotações destinadas a despesas financeiras e primárias, ressalvadas a reserva de contingência. Parágrafo 6º. A modalidade de aplicação, MA, indica se os recursos serão aplicados 1. Diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário,
ou em decorrência da descentralização de crédito orçamentário por outro órgão ou entidade integrante do orçamento fiscal ou da Seguridade Social. 2. Indiretamente, mediante transferência por outras esferas de governo, seus órgãos, fundos ou entidades, ou por entidades privadas, exceto o caso previsto no inciso 3, ou 3. Indiretamente, mediante delegação por outros entes federativos ou consórcios públicos para a aplicação de recursos em ações de responsabilidade exclusiva da União, especialmente nos casos que impliquem preservação ou acréscimo no valor de bens públicos federais. Parágrafo 7º. A especificação da modalidade de que trata o parágrafo 6º observará, no mínimo, o seguinte detalhamento. 1. Transferências a estados e ao Distrito Federal, MA 30. 2. Transferências a município, MA 40. 3. Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos, MA 50. 4. Transferências a instituições privadas com fins lucrativos, MA 60. 5. Aplicações diretas, MA 90. E 6. Aplicações diretas decorrentes de operação em órgãos, fundos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, MA 91. Parágrafo 8º. O empenho de despesa não poderá ser realizado com modalidade de aplicação a definir, MA 99. Parágrafo 9º. É vedada a execução orçamentária de programação que utilize a designação a definir ou outra que não permita a sua identificação precisa. Parágrafo 10. O identificador de uso, IU, tem por finalidade indicar se os recursos compõem contrapartida nacional de empréstimos ou de doações ou se são destinados a outras aplicações e deve constar da Lei Orçamentária de 2022 e dos créditos adicionais, no mínimo pelos seguintes dígitos, que antecederão o código das fontes de recurso. 1. Recursos não destinados à contrapartida ou à identificação de despesas com ações e serviços públicos de saúde ou referentes à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, IU 0. 2. Contrapartida de empréstimos do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, IU 1. 3. Contrapartida de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, IU 2. 4. Contrapartida de empréstimos por desempenho ou com enfoque setorial amplo, IU 3. 5. Contrapartida de outros empréstimos, IU 4. 6. Contrapartida de doações, IU 5. 7. Recursos para identificação das despesas que podem ser consideradas para a aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o disposto na Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, IU 6. E 8. Recursos para identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, observado o disposto no artigo 70 e artigo 71 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no âmbito do Ministério da Educação, IU 8. Parágrafo 11. O identificador de uso a que se refere o inciso 1 do parágrafo 10 poderá ser substituído por outros a serem criados pela Secretaria de Orçamento Federal, da Secretaria Especial da Fazenda do Ministério da Economia, com a finalidade de identificar despesas especificadas durante a execução orçamentária. Parágrafo 8º. Todo e qualquer crédito orçamentário deve ser consignado diretamente à unidade orçamentária a qual pertencem as ações correspondentes, vedando-se a consignação de crédito a título de transferência a outras unidades orçamentárias integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Parágrafo 1º. Não caracteriza infringência ao disposto no caput, bem como a vedação a que se refere o inciso 6 do caput do artigo 167 da Constituição, a descentralização de créditos orçamentários para a execução de ações pertinentes à unidade orçamentária descentralizadora. Parágrafo 2º. As operações entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, ressalvado o disposto no parágrafo 1º, serão executadas obrigatoriamente por meio de empenho, liquidação e pagamento nos termos do disposto na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, utilizando-se a modalidade de aplicação 91. Artigo 9º. O projeto de Lei Orçamentária de 2022, o qual será encaminhado pelo Poder Executivo Federal ao Congresso Nacional e a respectiva lei, serão constituídos de 1. Texto da lei e seus anexos. 2. Quadros orçamentários consolidados relacionados no anexo 1. 3. Anexo dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social contendo a. Receitas discriminadas por natureza, identificando as fontes de recursos correspondentes a cada cota parte de natureza de receita, o orçamento a que pertencem e a natureza financeira, F, ou primária, P, observado o disposto no artigo 6º da Lei 4.320 de 1964. E. B. Despesas discriminadas
destinadas na forma prevista no artigo 7º e nos demais dispositivos pertinentes dessa lei. 4. Discriminação da lei da receita e da despesa, referente aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. E 5. Anexo do orçamento de investimento a que se refere o inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição, na forma definida nesta lei. Parágrafo 1º. Os quadros orçamentários consolidados e as informações complementares exigidos por esta lei identificarão, logo abaixo do título respectivo, o dispositivo legal a que se refere. Parágrafo 2º. O projeto de lei orçamentária de 2022 e a respectiva lei conterão um anexo específico com a relação dos subtítulos relativos a obras e serviços com indício de irregularidades graves, cujas execuções observarão o disposto no capítulo 10. Parágrafo 3º. Os anexos da despesa prevista na alínea B do inciso 3 do caput deverão conter, no projeto de lei orçamentária de 2022, quadros síntese por órgão e unidade orçamentária que discriminem os valores por função, subfunção, GND e fonte de recurso. 1. Constantes na Lei Orçamentária de 2020 e dos créditos adicionais. 2. Empenhados no exercício de 2020. 3. Constantes do projeto de Lei Orçamentária de 2021. 4. Propostos para o exercício de 2022. Parágrafo 4º. Na Lei Orçamentária de 2022 serão excluídos os valores a que se refere o inciso 1 do parágrafo 3º e incluídos os valores aprovados para 2022. Parágrafo 5º. Os anexos do projeto de lei orçamentária de 2022, do seu autógrafo e da respectiva lei terão as mesmas formatações dos anexos correspondentes na lei orçamentária de 2021, exceto quanto às alterações previstas nesta lei. Parágrafo 6º. O orçamento de investimento deverá contemplar as informações previstas nos incisos 1, 3, 4 e 5 do parágrafo 3º e no parágrafo 4º por função e subfunção. Parágrafo 7º. A lei orçamentária de 2022 poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes com a identificação em ações específicas de investimento plurianuais cujo valor seja superior a 50 milhões de reais. Artigo 10. O Poder Executivo Federal encaminhará ao Congresso Nacional, no prazo de até 15 dias, contado da data de envio do projeto de lei orçamentária de 2022, exclusivamente em meio eletrônico, demonstrativos elaborados a preços correntes com as informações complementares relacionadas no anexo 2. Artigo 11. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária de 2022 conterá 1. Resumo da política econômica do país, análise da conjuntura econômica e indicação de cenário macroeconômico para 2022 e suas implicações sobre a proposta orçamentária de 2022. 2. Resumo das principais políticas setoriais do governo. 3. Avaliação das necessidades de financiamento do governo central relativas aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, explicitando as receitas e as despesas e os resultados primário e nominal implícitos no projeto de lei orçamentária de 2022, na lei orçamentária de 2021 e em sua programação, e aqueles realizados em 2020, de modo a evidenciar a metodologia de cálculo de todos os itens computados na avaliação das necessidades de financiamento e b. os parâmetros utilizados, informando separadamente as variáveis macroeconômicas de que trata o anexo de metas fiscais, referidas no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Complementar número 101 de 2020, Lei de Responsabilidade Fiscal, verificadas em 2020 e suas projeções para 2021 e 2022. 4. Indicação do órgão que apurará os resultados primário e nominal e da sistemática adotada para a avaliação de cumprimento das metas. 5. Demonstrativo sintético dos principais agregados da receita e da despesa. 6. Demonstrativo do resultado primário das empresas estatais federais com a metodologia de apuração do resultado e 7. Demonstrativo de compatibilidade dos valores máximos da programação constante do projeto de lei orçamentária de 2022 com os limites individualizados de despesas primárias calculados na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 12. O projeto de lei orçamentária de 2022, a respectiva lei e os créditos adicionais discriminarão em categorias de programação específicas as dotações destinadas a 1. Ações descentralizadas de assistência social para cada estado e seus municípios e o Distrito Federal. 2. Ações de alimentação escolar. 3. Benefícios do regime geral de previdência social. 4. Benefícios assistenciais custeados pelo Fundo Nacional de Assistência Social. 5. Benefícios concedidos aos servidores civis, empregados e militares
profissionais e aos seus dependentes, exceto com assistência médica e odontológica. 6. Assistência médica e odontológica dos servidores civis, empregados e militares e dos seus dependentes. 7. Subvenções econômicas e subsídios que deverão identificar a legislação que autorizou o benefício. 8. Participação na constituição ou no aumento de capital de empresas. 9. Pagamento de precatórios judiciais, de sentenças judiciais de pequeno valor e ato de cumprimento de sentenças judiciais de empresas estatais dependentes. 10. Assistência jurídica a pessoas carentes, nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 12 da Lei 10.259, de 12 de julho de 2001, no artigo 98 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, e no inciso 34 do caput do artigo 5º da Constituição. 11. Publicidade institucional e publicidade de utilidade pública, inclusive quando for produzida ou veiculada com órgão ou entidade integrante da administração pública federal. 12. Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, FUNBEB, nos termos do disposto na legislação vigente. 13. Despesas de pessoal e encargos sociais decorrentes na concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, inclusive resultante de alteração de estrutura de carreira e de provimento de cargos, empregos e funções. 14. Transferências temporárias aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, de que trata a Lei Complementar 176, de 29 de dezembro de 2020. 15. Anuidade ou participação em organismos e entidades nacionais ou internacionais da seguinte forma. A. Para valores acima de R$ 2 milhões ou o equivalente na moeda estrangeira, em que o compromisso tenha sido estipulado, conforme taxa de câmbio utilizado como parâmetro na elaboração do projeto de lei orçamentária, deverá ser consignado em programação específica que indique nominalmente cada beneficiário e, B. Para valores iguais ou inferiores ao previsto na linha A, deverão ser utilizadas programação específica ou as ações 00 ou Q, contribuições de organismos internacionais sem exigência de programação específica, e 00 PW, contribuições a entidades nacionais sem exigência de programação específica. 16. Realização de eleições, referendos e plebiscitos pela Justiça Eleitoral. 17. Doação de recursos financeiros a países estrangeiros e organizações internacionais nominalmente identificados. 18. Pagamento de compromissos decorrentes de contrato de gestão firmado entre órgãos ou entidades da administração pública e organizações sociais, nos termos do disposto na Lei 9.637, de 15 de maio de 1998. 19. Capitalização do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas. 20. Benefícios e pensões especiais concedidos por legislações específicas ou sentenças judiciais, não classificados como pessoal e encargos sociais, nos termos do disposto do parágrafo 2º do artigo 102. 21. Cada categoria de despesa com saúde relacionada nos artigo 3º e artigo 4º da Lei Complementar 141 de 2012, com identificação do respectivo Estado ou do Distrito Federal, quando se referir a ações descentralizadas. 22. Seguro-desemprego. 23. Ajuda de custo para moradia ou auxílio moradia, no âmbito dos poderes do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União. 14. Investimentos plurianuais no âmbito da União, cujo valor seja superior a R$ 50 milhões, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 13.971 de 2019. 15. Vetado. 16. Vetado. 17. Vetado. 18. Realização do Censo Demográfico, Agropecuário e Geográfico pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 19. Vetado. 20. Vetado e 21. Vetado. Parágrafo 1º. As dotações destinadas à finalidade prevista no inciso 15 do caput. 1. Deverão ser aplicadas diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário ou, em decorrência da descentralização do crédito orçamentário, por outro órgão ou entidade integrante dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, na forma prevista no inciso 5 do parágrafo 7º do artigo 7º e 2 ficarão restritas ao atendimento, respectivamente, de obrigações decorrentes de atos internacionais ou impostas por leis específicas. Parágrafo 2º. Quando as dotações previstas do parágrafo 1º se referirem a organismos ou entidades internacionais, 1. Deverão ser destinadas exclusivamente ao repasse de recursos com a finalidade de cobertura dos orçamentos gerais dos organismos e das entidades internacionais, admitindo-se ainda: a. Pagamentos de taxas bancárias relativas a esses repasses. B. Pagamentos eventuais a título de regularizações decorrentes de compromissos regulamentares. E. C. Situações extraordinárias devidamente justificadas. 2. Não se aplicará exigência de programação específica caso o valor referido no inciso 15 do caput seja ultrapassado na execução orçamentária em decorrência de variação cambial ou aditamento do tratado, da convenção, do acordo
acordo ou de instrumento congênere. 3. Caberá ao órgão responsável pelo pagamento da despesa realizar a conversão para reais do compromisso financeiro assumido em moeda estrangeira, a fim de definir o valor a ser incluído no projeto de lei orçamentária de 2022 ou nos créditos adicionais. E 4. Caberá à Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais, da Secretaria Especial do Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, no âmbito do Poder Executivo Federal, estabelecer procedimentos necessários para a realização dos pagamentos decorrentes de atos internacionais a que se refere o inciso 15 do caput. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 13. A reserva de contingência, observado o disposto no inciso 3 do caput do artigo 5º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, será constituída de recursos do orçamento fiscal que equivalerão, no projeto de lei orçamentária de 2021 e na respectiva lei, a, no mínimo, 0,2% da receita corrente líquida constante do referido projeto. Parágrafo 1º. Não serão consideradas para fins do disposto no caput. Parágrafo 2º. Para fins de utilização dos recursos a que se refere o caput, considera-se como evento fiscal imprevisto a que se refere a linha B do inciso 3 do caput do artigo 5º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a abertura de créditos adicionais para atendimento de despesas não previstas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária de 2022. Parágrafo 3º. A reserva de que trata o caput poderá receber recursos do orçamento da Seguridade Social quando for observada a necessidade de redução do total de despesas sujeitas aos limites estabelecidos no artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, demonstrada no relatório de avaliação bimestral de que trata o artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 4º. O projeto de lei orçamentária de 2022 conterá reservas específicas para atender a 1. Emendas individuais no montante equivalente ao da execução obrigatória do exercício de 2017, corrigido na forma estabelecida no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 2. Emendas de bancada estadual de execução obrigatória em montante correspondente ao previsto no artigo 3º da Emenda à Constituição número 100 de 2019, descontados os recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, de que trata o inciso 2 do caput do artigo 16C da Lei 9.504 de 30 de setembro de 1997. Parágrafo 5º. No máximo, a metade dos valores destinados à reserva prevista no inciso 2, parágrafo 4º, poderá ser identificada com IU 6 e considerada para a aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde no âmbito do projeto de lei orçamentária de 2022. Artigo 14. O Poder Executivo Federal enviará ao Congresso Nacional e projeto de lei orçamentária de 2022 com sua despesa regionalizada e nas informações disponibilizadas em meio magnético de processamento eletrônico, apresentará detalhamento das dotações por plano orçamentário e elementos de despesa. Parágrafo único. Para fins do atendimento do disposto no inciso 14 do anexo 1, os órgãos dos poderes legislativo, executivo e judiciário do Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União deverão informar adicionalmente ao detalhamento a que se refere o caput os subelementos das despesas de tecnologia da informação e comunicação, inclusive hardware, software e serviços, conforme relação divulgada previamente pela Secretaria de Orçamento Federal, da Secretaria Especial da Fazenda, do Ministério Público da Economia. Artigo 15. Até 24 horas após o encaminhamento à sanção presidencial do autógrafo do projeto de lei orçamentária de 2022, o Poder Legislativo enviará ao Poder Executivo Federal, em meio magnético de processamento eletrônico, os dados e as informações relativos ao autógrafo, no qual indicarão, de acordo com os detalhamentos estabelecidos no artigo 7º. 1. Em relação a cada categoria de programação do projeto original, o total dos acréscimos e o total dos decréscimos realizados pelo Congresso Nacional. E 2. As novas categorias de programação com as respectivas denominações. Parágrafo único. As categorias de programação modificadas ou incluídas pelo Congresso Nacional por meio de emendas deverão ser detalhadas com as informações a que se referem à linha E do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 151. As eventuais reservas. 1. A cota de receitas próprias e vinculadas. E 2. Para atender programação ou necessidade específica.